Já pude assistir o novo filme Estômago 2 e aqui vem minha crítica. Eu sou o cara da cultura e segue o vídeo. Estômago 2 conta a história de Raimundo Nonato e sua continuação na vida carcerária. Porém, ao subir de posição social e status conforme os anos se passam na cadeia, Raimundo se depara agora com um novo rival, um mafioso italiano que também era chefe de cozinha, com o qual tem que competir. Afinal, será que Raimundo passará por cima desse rival e conquistará ainda mais sua posição na cadeia ou não? Acho que são mínimos os elogios para Estômago 2. Eu já comecei assim porque eu de fato não vi tantas coisas proveitosas no mesmo. O longa segue a história de Raimundo inicialmente. O primeiro ato é mais focado nele. Porém, os outros literalmente parecem esquecer do personagem por completo. Raimundo parece muito mais uma peça nesse mundo a ser introduzido de Estômago 2 do que de fato o foco central como em Estômago 1. Ele, no caso do Estômago 1, é aquele que introduz o cerne alimentício, toda a sujeira, toda a podridão daquele lugar, toda a imundície retratada em Estômago 1 é por meio desse personagem. Então, substituí-lo é muito complicado, porque substituir Raimundo é substituir toda uma estética e todo um humor grotesco do primeiro filme. Mas é justamente isso que Estômago 2 aparenta tentar. Estômago 2 não é mais aquele lugar sujo e imundo que tem aquela estética verde e esfumaçada e extremamente granulada de Estômago 1. Não, Estômago 2 é muito mais comercial, não tem violência, tudo ali parece muito polido, parece até que eles tentaram infantilizar o mundo de Estômago. A sujeira na estética, a podridão, nada ali funciona a favor de construir o mesmo lugar de Estômago 1, mas somente de referenciá-lo. Tudo parece muito distante da obra original. Até mesmo Raimundo, como eu estava dizendo. Porque Raimundo perde seu lugar justamente para todo o núcleo da prisão. Ele não aparece por grande parte da obra, o segundo e o terceiro ato, até praticamente o final do filme, as cenas finais mesmo, esquecem completamente de Raimundo. Ele foi escanteado do seu próprio filme. E isso não funciona porque justamente toda a questão da comida e do estômago e justamente esse cerne, né, que eu estava falando alimentício, é esquecido pelo longa, que mais se contenta em contar uma história de mafiosos, mas uma máfia infantilizada com um humor muito mais bobo que o primeiro filme, que até não teria problema, mas que não funciona a favor do que foi já estabelecido, faz com que o Estômago 2 simplesmente não funcione como uma continuação e muito mais como uma suposta má interpretação ou má abordagem de outras pessoas em relação ao universo do Marcos Jorge de Estômago 1. Mas não, é de fato tenta ser uma continuação, porém não consegue de fato se estabelecer como tal, porque é tudo muito mais comercial, polido, cristalino, e isso justamente não corrobora com tudo que Estômago se propõe. Aqui nesse filme são muito mais trabalhados
a ambientação da prisão e todas as rixas que podem a mesma levar, que a comida em si. A comida também foi deixada de lado justamente pela mesma decisão que deixou o Raimundo de lado. É acompanhar essa trajetória da comida através desse mafioso novo e sua história, né, até chegar na prisão, mas nada ali parece ser muito concreto de fato. A história do mafioso não chega a ser tão interessante quanto a de Raimundo, justamente por ser um novo personagem introduzido, um personagem que todas as suas histórias do passado não mostram quem ele é atualmente, né? Porque é a jornada dele até ser um mafioso. Só que até ele ser esse tal mafioso, ele acaba por não ser a pessoa que ele é atualmente. É toda uma construção, mas que não chega a lugar nenhum. Porque até o final desses flashbacks, né, da história antes dele chegar na prisão, ele continua sendo um cara supostamente bonzinho. E não um vilão como é mostrado, né, nos segmentos das cadeias. Então, até mesmo o vilão do filme, que consegue ser mais protagonista que o Raimundo, ele acaba por não empolgar tanto quanto o personagem famoso, né, que é Nonato, porque justamente não é acompanhado toda uma trajetória que levou ele a ser mafioso. É acompanhado uma trajetória que, né, mostra como ele chegou a essa tal máfia, mas não toda a sua transformação nesse tal vilão. Portanto, não é justamente a jornada dele, é como ele chegou a tal posição, mas sem elaborar-se muito. Foca muito na jornada dele, foca muito, né, desses flashbacks, foca no romance com uma mafiosa, entre muitas outras coisas que parecem até meio jogadas, justamente por essa mafiosa nunca mais ser citada na prisão, nunca mais ter um desfecho, nunca ter um desfecho, na verdade, e acabar por ser meio ter uma falta de coesão e coerência justamente com o que é Estômago. Então eu acabei por achar Estômago 2 bem mediano. Teve várias coisas que eu achei interessantes. Acho que principalmente os segmentos, as histórias. Acho que muito do Marco Jorge tá ali. O personagem do etc é mais explorado, né? Ele que é minuciosamente, minimamente apresentado no primeiro longa. Aqui é mais trabalhado. Certos segmentos pequenos, quase mini contos de Raimundo Nonato que são apresentados aqui, também acabam por ter um ar mais interessante, remontam principalmente ao primeiro filme, mas de uma forma mais satírica, quase satirizando tudo que foi apresentado na primeira obra. E eles tiveram coisas que eu não gostei tanto, né? Acho que principalmente a questão de escantear esse personagem núcleo e chave de toda a primeira produção, que é o Raimundo. Não foi uma boa eh, elaboração da obra. E todo esse lance de deixar tudo mais límpido, cristalino e mais convencional e comercial que Estômago 1 também acabou por não ser tão interessante assim para fazer esse novo longa. Tudo que foi apresentado em Estômago 1 passa por uma reimaginação aberta a um novo público. Eu senti que esse filme é uma comercialização aberta do que é Estômago. Porém, Estômago é algo segmentado, pelo menos o primeiro. Não são todas as pessoas que querem ver algo tão enojante quanto a primeira obra e com toda aquela estética suja e quase macabra, mesmo seguida daquele humor é, que também tem certas pitadas de nojo. Em suma, eu achei que Estômago 2
justamente não compreende seu antecessor, ao ser muito mais polido que o próprio. Nada daquele granulado clássico, nada daquela eh, quase estética do verde que se apresenta, onde a sujeira é predominante, onde aquele tom mais bucólico se segmenta, toda a questão alimentícia também não está presente, e tudo que o Marco Jorge fez no primeiro longa parece ser reimaginado para uma adaptação moderna, muito mais comercial, muito mais interessante a novas pessoas, e tudo aqui que foi reciclado do primeiro filme muda constantemente, como o personagem Raimundo Nonato, que mesmo estando nessa nova obra, é escanteado por completo. Então eu achei que tudo aqui foi diluído justamente para se encaixar em novos padrões, padrões esses que não corroboram nem um pouco com a primeira narrativa de 2008. Então, para Estômago 2, eu vou colocar uma nota 6 de 10. Acho que é um filme que, mesmo sendo muito mitigado, né? Mesmo sendo muito diminuído por ele próprio, ele acaba por ter certas coisas interessantes. O humor, mesmo sendo mais polido e diferente do usual, que é o primeiro longa, ele consegue cativar, consegue trazer uma jocosidade interessante, mas além disso, poucas coisas se salvam. O Raimundo e sua interpretação tá muito boa também. É basicamente o mesmo personagem do primeiro longa, só que com muito menos tempo de aparição. Todos os personagens eu acho que se encaixam muito bem. Eles realmente denotam atuações muito boas, mas que nesse mar que foi essa direção mais polida e essa narrativa quase inconstante acabam por não gerar um filme tão impactante quanto o primeiro filme. Mas e aí, gostou do vídeo? Vai assistir o filme? Então curta, se inscreva, compartilhe. Eu sou o Cara da Cultura e tchau!